Com Malu Perini, minha esposa, host, o belo host do podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. E qual é o tema de hoje, Belurinha? Hoje vamos falar sobre como construir um patrimônio. Exatamente. Vou Os anotar pilares dicas para aqui. isso. Tá precisando? Acho que eu já trabalhei bastante, mas é sempre bom, né, relembrar. Sim, com certeza. E para falar desse assunto, estamos chamando aqui 3 sócios da Portfel. Estamos pela segunda vez com o Vitor Scaramelo, ele é engenheiro naval pela UFRJ, sócio fundador e head de consultoria da Portfel, que é a empresa de consultoria patrimonial do Grupo Primo. Vitor, bem-vindo ao podcast Sócios. Muito obrigado, sempre uma honra aqui. Estou muito feliz pela segunda vez, que sou um grande fã do casal e com presenças ilustres aqui, Mateusão, Gi. Muito obrigado, pessoal. Qual é o melhor podcast da casa, Vitor? Na sua opinião, cara? Eu não tô no meu lugar de fala agora. Estamos recebendo aqui Saiu também. pela Saiu bem, né? tangente. Saiu bem. Matheus Falcão, administrador, especialista em seguros, sócio e head de seguros na Portfel. Matheus, bem-vindo ao podcast. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Obrigado pelo convite. E recebendo também uma convidada ilustre. Estamos aqui com Giovana Naia. Primeira vez que a Giovana vem. Exatamente, primeira vez aqui no podcast. Giovana é advogada, especialista em planejamento patrimonial, tributário e sucessório, professora, sócia e Head Wealth Planning da Portfel. E além disso, Giovana também ostenta aquilo que nenhum dos convidados aqui ostenta. Na verdade, a gente conheceu Giovana, ela está participando de todos os quadros do casal, né? Porque a gente conheceu ela pelo Bolo Tinder. Giovana casou com uma pessoa do Bolo Tinder. Para vocês aí que acham que o meu canal é fraco, que não tem como arranjar um pretendente lá, aqui, a bicha casou. Casei, emagreci, arrumei um emprego, uma empresa e um filho. Eu ia dizer, tá contratada, mas já tá mesmo, então deixa quieto. E agora a bichinha tá grávida, então fez toda. Eu acho que é o terceiro bebê do Bolo Tinder. Se alguém tiver aí mais um bebê que eu não tô sabendo, mas esse é o terceiro bebê. Seja bem-vinda. Muito obrigada, tô muito feliz. Ainda tá de estar MEP aqui. pra poder babar Ainda tô de MEP. A gente conheceu a Giovana num evento do É Materializa, verdade, foi no evento do Materializa. que é o programa de hábitos da Malu. Ela estava entre as primeiras pessoas e aí lá ela falou, olha, casei pelo Bolo Tinder, e aí me entregou um cartão também, porque na época ela tinha uma empresa que era dedicada a resolver problemas patrimoniais, abrir holding, offshore, e falou, Bruno, aqui ó, você vai abrir sua offshore? Abre comigo. Eu peguei o cartão e falei, isso aqui vai ser útil ainda um dia. Uhum. E aí quando aqui na Portfel a gente precisou expandir essa área, falei com a Giovana, tem uma oportunidade, e ela embarcou e tá aqui com a gente. E agora a gente tá abrindo offshore também. Depois desse tempo todo. É holding. É holding no offshore, Holding. é verdade. Prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar a pauta aqui, pessoal, na consultoria a gente pega 4 pilares. Planejamento, porque não dá para você falar para o cara investir se ele está gastando mais do que ele ganha, tem dívidas, então pega o planejamento financeiro, depois investimentos, depois a parte de seguros e por fim a sucessão patrimonial, que é aquilo de mais certo na vida, né? Todos nós um dia iremos morrer. Apesar de que um grupo de estatísticos que eu paguei falou que, olha, até hoje, ao longo de 32 anos, eu não morri um dia sequer. Então não é evidência estatística que mostra que eu posso morrer, mas no entanto está em aberto isso. Tá em aberto. Então vamos começar seguindo essa ordem. Primeira parte de planejamento patrimonial. O que vocês acham que é a pedra base para que uma pessoa possa ter um planejamento financeiro bom ao longo da vida? Boa. Acho que eu posso começar aqui, então. Eu acho que o primeiro passo que a gente gosta de falar, principalmente até para clientes que vêm muitas vezes da audiência aqui, tanto do Perini quanto do Thiago, que existe até uma certa ilusão com quem ainda não construiu patrimônio, que achar que os investimentos vai te deixar rico. Então é muito normal, a pessoa chega ali com um patrimônio um pouco menor e vem com aquela esperança de, olha, em quanto tempo eu vou chegar no meu primeiro milhão e por aí vai. E sinceramente eu nunca vi em toda a história ali do nosso atendimento e mesmo olhando para fora, né, pesquisando, lendo livros, eu não conheço ninguém que ficou rico simplesmente investindo. A pessoa ficou rica porque ela foi bem sucedida em alguma área, assim, seja como empresário, seja como profissional ali, realmente se destacando, valorizando a hora dela como profissional. Isso fez com que ela ganhasse muito dinheiro e aí sim chegou lá, atingiu o patrimônio. Então acho que a primeira mensagem que a gente tem que passar é isso, você tem que investir em você mesmo, nesse sentido de se valorizar, aumentar ali a sua renda, acho que é o caminho mais rápido de construir patrimônio, né? De ter
Na verdade, de aumentar a probabilidade de ter um patrimônio. E aí acho que o segundo passo é, beleza, vou aumentar quanto eu ganho para poder, de fato, construir patrimônio. Acho que o segundo ponto é viver um degrau a menos daquilo que você está disponível na sua vida. Eu acho que vocês são um belo exemplo ali, como casal até, que literalmente eram parceiros ali, um comprou o projeto do outro, de cara, vamos viver um degrau a menos, que isso vai fazer a gente juntar patrimônio. E é um exemplo incrível, porque mesmo sem ganhar muito bem, era o soldo ali do militar, a Malu estava, se eu não me engano, empreendendo pasta ainda. de amendoim na internet. Então, só que Na época era isso. é o hábito ali, né? Já tava vivendo um degrau a menos, conseguindo guardar. Aí era os juros compostos ao seu favor. Em algum momento a riqueza ia chegar, só que o hábito já estava criado para quando de fato tem a mudança do quanto você ganha, né? Acho que esse é o pilar central que eu vejo. Engraçado você falar isso, antes de passar a palavra pra vocês, é que quando você disse, não conheço ninguém que ficou rico investindo, na hora eu pensei, eu fiquei rico investindo. Só que, na verdade, depende do que se chama riqueza. Porque nós juntamos 880 mil enquanto eu trabalhava no Exército. A Malu era, durante parte disso, estudante. Depois ela formou em ciência política, mas começou a trabalhar com internet. E nessa fase, o trabalho na internet não dava dinheiro pra gente ainda, era bem pouquinho. Então foi basicamente poupando e investindo. Eu pensei, eu enriqueci. Só que 880 mil, mesmo naquela época, 2017, não era pra ser rico. Não era nem ser milionário. E mesmo que fosse 1 milhão não é mais o que era antigamente, né? Você volta lá pro plano real, pô, ter 1 milhão era legal. 1 milhão de lá, só por inflação, são 7 milhões de hoje. Então, de fato, o que ajudou a gente a construir patrimônio e riqueza de fato mesmo foi depois a gente começar a empreender, ganhar mais dinheiro, fizemos aportes maiores, pudemos correr mais risco, porque tínhamos mais patrimônio. Aí, por exemplo, a gente teve mais posição em Bitcoin, o que deu mais dinheiro pra gente. Então, de fato, isso de buscar uma renda ativa é muito importante. E aí, com isso, você consegue poupar mais para investir mais. O investimento, ele potencializa, né? A tua construção patrimonial, e o que te enriquece, de fato, é teu trabalho, né? Então, é importante investir nesse capital intelectual para a gente cada vez ganhar mais dinheiro para potencializar esse processo de enriquecimento. Isso eu acho que é um ponto importante, assim, o acúmulo de capital, ele já tá falando de uma pessoa que tá fazendo dinheiro. Não dá pra você, tô aqui, obviamente, né, se hoje você tem uma renda mais baixa, tem que bancar a família, etc., o seu foco tem que ser em fazer dinheiro. E assim, naturalmente, você vai se qualificando para agregar valor, ganhar melhor, né? E conseguir acumular capital para poder investir em negócios ou criar o seu próprio negócio, né? Porque, na verdade, foi guardar que te permitiu um mínimo de acúmulo de capital que te desse a liberdade para falar, não, então agora eu vou começar o meu negócio. Exatamente. Exatamente. Na verdade, o acúmulo de capital do Bruno fez com que eu pudesse empreender e, a partir de mim, a gente pudesse empreender em outras coisas e então ganhar mais dinheiro. Foi basicamente essa esteirinha aí. E quando a gente olha para os 10 bilionários, os 10 maiores bilionários, acho que só o Buffett. Não é o nosso caso. Não, peraí, deixa eu só ambientar a galera. Ainda. Mas acho que só o Buffett que de fato ficou investindo, porque o resto da lista é de empresários. São pessoas que... E quando a gente olha, né, muitas vezes fala assim, os bilionários, taxar grandes fortunas e etc., o patrimônio, a maior parte do patrimônio é em equity. É, de fato, em negócio. Né? Assim que eu acho que o acúmulo de patrimônio vai muito nisso. E pegando o gancho do Vitor, que ele falou de um degrau a menos, é importante também a organização financeira, né? A gente entender os furos do balde ali, de fato. Então, não adianta a gente ganhar muito dinheiro e gastar muito ao mesmo tempo, né? Então, ter uma ferramenta de organização financeira é fundamental para esse controle de gastos, de fato, para a gente saber quanto está entrando, quanto está saindo, quais são esses furos, onde eu posso tapar um furinho aqui para economizar mais lá na frente, guardar um pouquinho mais. Então é importante essa organização também, de fato. Se eu tivesse que falar que viver um degrau a menos, realmente, a gente viveu muitos degraus a menos. Degraus, né? Degraus a menos do que, não foi só um, não, foram vários. E foi por bastante tempo, e isso de fato fez muita diferença. E algumas coisas a gente era tão poupador e tão mão de vaca, vamos dizer assim, por um tempo lá atrás, que a gente fez economias que não eram inteligentes. E hoje em dia a gente faz economias inteligentes. Até hoje eu acho que a gente ainda vive algum degrau a menos do que a gente poderia viver. E de fato isso foi muito importante e seria um conselho que eu dou principalmente, não só para
economizar dinheiro, de fato, mais e poder investir mais. Mas porque isso faz com que você tenha uma clareza também e você não fique preso àquele status que você adquire. Porque quando você chega num status, sei lá, de conforto, de bem-estar, né, de regalias que você tem em casa, é muito difícil baixar. Então é melhor você dar uma segurada embaixo, né, para que depois, quando você tem já esse acúmulo de capital e você já tem essa certeza de que você pode gastar um pouco mais, aí você faz com a certeza de que você não vai precisar voltar, porque isso de ficar subindo e descendo deve ser muito ruim. Eu sempre falei pra Malu que a nossa história seria chata. Eu não quero ser aquele cara da história. Nossa, ele ficou rico, ele quebrou e depois ele ressurgiu. Deus o livre. Não, minha história vai ser assim, o Bruno, ele ficou rico e foi isso.